Alô, pessoal. Feliz Ano Novo, feliz 2024. E eu queria convidar você para começar esse ano embarcando num novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logopolítica, que é um curso contínuo. Tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança, e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui na descrição do canal, e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. Isso aqui é a declaração, acho que só tem em inglês e francês, do procurador, o prosecutor, né? O acusador, né? Procurador na nossa terminologia, né? Karim Khan, sobre a emissão de mandato de prisão contra o presidente Vladimir Putin e essa moça Maria Lvova-Belova, que é quem coordena aparentemente esse programa de levar as crianças lá para a Rússia, levar as crianças ucranianas para a Rússia, obviamente à força, né? Deixa aqui. Não, peraí. Às vezes aparece essa. Não, acho que agora está certo. Eu só quero ver aqui rapidinho a nacionalidade do Karim Khan, só para vocês. Eu não me lembro exatamente. Ele é britânico, né? Então, só para dizer, ele diz o seguinte, eu queria chamar a atenção é o seguinte, então ele explica as razões e tal, e no final, esse aqui foi emitido em, qual é a data desse, 17 de março de 23, né? E em fevereiro de 2023, ele pediu, então, a prisão preventiva, né? E ele diz aqui no final, conforme né, ele disse em Bucha, em maio último, ou seja, em maio de 2022, a Ucrânia é uma cena de crime que abrange um espectro amplo e complexo de crimes, de alegados crimes internacionais. O que é Bucha? Bucha é uma cidade ali, um subúrbio de Kiev, onde aparentemente os russos, as tropas russas, cometeram talvez as piores barbaridades contra a população civil nessa guerra, né? Aparentemente mataram a sangue frio várias pessoas civis ali nessa cidade de Bucha. E isso, né, foi amplamente documentado, se noticiou muito naquela época, né, essas atrocidades, e você vê que esse procurador já foi lá visitar naquela época, né, examinar isso e tal, certamente está examinando, portanto, outros crimes teriam sido cometidos pelo Putin, né? Porque ele diz isso, ele faz questão de dizer, olha, o que eu estou pedindo agora é prisão preventiva, nessa denúncia que eu apresentei, por um fato específico, que é, digamos, sequestrar crianças
da Ucrânia e levar para a Rússia, né? Mas, né, a Ucrânia, diz ele, a Ucrânia hoje é uma cena de crime, né, onde estão sendo cometidos aparentemente cometidos vários outros crimes. Então, a Ucrânia é uma cena de crime. Tá? Então, mal comparando, e se me permite, a despeito da gravidade da situação, e que envolve, claro, vidas aí e tal, mas a nossa situação no Brasil também é grave. Então, vou fazer a seguinte comparação. Esse tema das crianças abduzidas é o triplex do Putin. Tá? Esse é o triplex. Né? Tem outras coisas que, eventualmente, surgiriam se houvesse realmente, né, um inquérito que se pudesse investigar plenamente, né, o que o Putin fez, como é que foram as decisões, tudo que foi feito na Ucrânia, né, como é que foi a cadeia de decisões, todas as barbaridades que estão sendo feitas. Né. Mas Burra aí, né, quer dizer, Burra já, ele faz questão de dizer isso, o procurador, não é por acaso que ele está, me parece, colocando isso aqui. Eu sei que tem mais do que o triplex. Né. Eu sei que tem muito mais do que essas crianças que estão sendo abduzidas para a Rússia. Tá? Mas o que eu estou apresentando, que eu tenho elementos comprobatórios suficientes agora, é isso. E eu acho importante já começar com isso. Eu acho que a ideia dele é que, né, de repente, então, puxar os outros crimes de guerra, os outros crimes contra a humanidade, os outros crimes de genocídio, eventualmente, que tenham sido praticados pelo Putin, né, ao longo do inquérito, isso provavelmente apareceria. Né? Então, acho que essa é a situação e a comparação aí com o nosso caso, né? 2 casos de que, né, parece ter sido uma quantidade, né, ou seja, a existência de indícios de outros crimes, né, mas a materialidade mais diretamente comprovável de um, que não quer dizer que os outros não tenham sido cometidos. Né? E talvez a expectativa de que esses outros venham à luz com provas, né, na medida em que a pessoa possa ser investigada. Né? Certo? Então, e só para vocês verem a declaração do tribunal, quando eles abriram o caso aqui, quando eles pediram a prisão preventiva. Onde é que eu tenho aqui? TPI. Só um segundo. Então, para vocês verem aqui, só aqui a página do tribunal. Esse aqui, né? Então, share. Então, isso aqui é então, de 17 de março de 2023, quando os juízes, quer dizer, o juízo, né, do Tribunal Penal Internacional, ICC, né, em inglês, emitem o pedido de prisão preventiva. Então, não é o procurador que emitiu, ele pediu, né, e os juízes decidiram que sim, cabe esse pedido de prisão preventiva. Então, aqui diz, né, a situação na Ucrânia, o Tribunal Penal Internacional, os juízes do Tribunal Penal Internacional emitem pedidos de prisão preventiva, né, mandatos de prisão preventiva contra o Putin e a senhora Lvova Belova. Né. Você vê que, enfim, todo o rito processual, né, sendo devidamente cumprido. Aí chega o Brasil e fala, eu cumpro se eu quiser. Essa é a situação onde nós estamos. Bom, alguns outros aspectos só que eu queria comentar antes de nós abrirmos aqui para a discussão. Um deles é esse, que eu já mencionei aqui rapidamente. O tema da Argentina, né, no BRICS. Né? Então, isso tem a ver com tudo que nós estamos falando aqui. A Argentina decidiu, portanto, ontem, oficialmente, né, o governo argentino, de Javier Milei, decidiu não entrar no BRICS, né, o bloco formado por Rússia, China, Índia, África do Sul, Brasil, e agora também Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Egito e Etiópia.
o Milei fez uma carta a todos os membros atuais do BRICS, dizendo que, aos chefes de Estado, chefes de governo, dizendo que não considera oportuno, nesse momento, que a Argentina entre no BRICS. Né? O que isso significa? Né? O que é o BRICS? Não vamos entrar aqui nisso, depois já falamos muito de BRICS, vamos voltar a falar, certamente. Né? O BRICS é uma entidade assim, nebulosa, ela não tem um aspecto assim, o que faz o BRICS? Né? O BRICS é mais um espaço de troca de influências e de consolidação, né, de influências. O BRICS basicamente é um clube criado pela Rússia e pela China e pela Rússia, para dar a entender que eles são líderes de uma nova ordem mundial, de uma nova estrutura de poder mundial, e começam a querer trazer mais países. O Brasil já desde o começo achou bacana, na época do governo Lula anterior, né, ser parte desse clube chinês e russo. Né? E hoje ele é claramente um espaço onde o nome dos demais países é utilizado para legitimar os projetos de poder da China e da Rússia. Isso é o que é o BRICS hoje, né? E do Irã também. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais.
É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade